E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Vamos começar hoje uma outra etapa das nossas videoaulas. Hoje nós vamos começar com a parte relativa ao Império do Brasil e, a princípio, torna-se necessário fazer uma pequena reflexão sobre o momento que a gente vai chamar de Império. Em outras videoaulas, a gente conversava com vocês sobre o processo de independência do Brasil, o processo de independência política do Brasil, com todos os seus eventos esses que são bem importantes, que são bem marcantes, tá? E que cada evento daquele, ele trazia em si uma característica que ajudava a gente pensar a totalidade do processo que a gente vai chamar de processo de independência. A partir de hoje, nós vamos começar uma série de aulas que fala um pouco sobre o Império do Brasil. A princípio, o Império Brasileiro ele passa a ter três momentos que são distintos. O primeiro reinado, que vai de 1822 a 1831, é o momento onde a principal preocupação de Dom Pedro I seria aquilo que eu vou chamar de construção da ordem, ou seja, a construção da ideia de nação que começa a surgir a partir da independência, do ato de independência. A partir de 1831, com a abdicação de Dom Pedro, nós temos a regência, um período complicado, transitório. Esse período vai até 1840. E a partir de 1840, nós temos o segundo reinado com Pedro II e a consolidação da ordem imperial. Então, a princípio, pensemos basicamente nesses três momentos do Império: o primeiro reinado, a regência e o segundo reinado, e o que significa, cada período desse para a consolidação do Estado brasileiro, do Estado nacional, do Império do Brasil. Então, comecemos, pois, pensando um pouco sobre o próprio momento, o primeiro momento mais importante, que é o momento do primeiro reinado. Aqui a gente já começa pedindo para vocês que pensem nas marcações históricas. 1822 seria o momento que a gente vai chamar de independência, momento da independência, o momento que você tem o ato, que chamamos de ato de independência. Nós temos 1831, que seria o momento da abdicação de Dom Pedro I, dando origem, lógico, ao período que nós vamos chamar de regência. Existem algumas discussões que são extremamente salutares quando nós estamos trabalhando com o primeiro reinado, quando nós estamos trabalhando nesse momento. Então, as três primeiras discussões estão nesse lado aqui, no meu lado, desse lado aqui do quadro, onde a gente precisa discutir necessariamente o quê? Primeiro, as características da independência. Faz necessário discutir isso, porque a independência, pensem inicialmente nessas ideias, ela vai ser realizada pelas elites, tá? E aí lembrem-se que essas elites, que seriam latifundiários e escravocratas, fazem um grande acordo com o Império, na figura de Pedro I, e aí vai acontecer, inclusive, o que a gente vai chamar de troca de favores. As elites irão dar apoio a Pedro I, e Pedro I necessariamente mantém os privilégios dessas elites escravocratas e latifundiários. Então, no caso brasileiro, a independência ela é organizada, ela é pensada a partir de um projeto que pode ser considerado como um projeto elitista. A segunda ideia, sem participação popular. Tá bom? Nós não podemos afirmar que houve participação do povo nesse processo, porque o processo é necessariamente um processo voltado aos interesses de uma elite colonial que queria, de certo modo, separar-se de Portugal oficialmente, lembrem-se disso. E esse outro ponto que eu coloco aqui para vocês, a possibilidade de ausência de mudanças sociais significativas. Por mais que tenhamos, num primeiro momento, a independência, nós não podemos afirmar que a independência traz mudanças que
que são boas mudanças ou mudanças muito estruturadas. Lembrem-se que mesmo após a independência, continuamos sendo um país agroexportador, sendo um país agrário, um país pautado, de certo modo, financiado pelo latifúndio e pela escravidão. Então, socialmente falando, nós não temos grandes avanços com o processo de independência, muito pelo contrário. Nós temos a continuidade de um modelo pautado na monarquia, na escravidão e no latifúndio. Isso é uma peculiaridade do nosso processo. A segunda discussão diz respeito a esta discussão aqui, que eu acho que é bem interessante, porque durante muito tempo nós fomos levados a crer, levados a entender, a acreditar que a nossa independência ela acontece de forma muito idílica, muito romântica, né? Representada inclusive no quadro do Pedro Américo, A Independência ou Morte, o Grito do Ipiranga, como se o ato de independência fosse algo extremamente bonito do ponto de vista geral. E eu sempre digo nas minhas aulas, é como se a independência acontecesse e depois que ela acontecesse, depois que o ato se configurou, todos fossem felizes para sempre, e isso não ocorre. Nós temos, na verdade, alguns conflitos. Eu preciso dizer para vocês que o Brasil, desse momento, ele está dividido, inclusive, em dois partidos políticos. Existem províncias que são comandadas, gente, pelo Partido Brasileiro. E o Partido Brasileiro, nesse contexto, ele é fiel à figura de Pedro I e quer necessariamente a independência. É diferente, gente, daquelas províncias que são dominadas pelo Partido Português. As províncias dominadas pelo Partido Português são fiéis a Dom João VI e não aceitam a independência. E como é que funciona isso? Pensemos. Naquelas províncias, repetindo para vocês, que são governadas pelo Partido Português, estão aqui, ó. Província da Cisplatina, que lá na frente se transforma em Uruguai, Piauí, Bahia, né, e Maranhão. Nós temos que essas províncias, como são organizadas pelo Partido Português, eles não aceitam o processo de independência e decretam guerra à figura de Pedro I. Uma vez que eles decretam essa guerra, lógico, Pedro I, o Brasil acabou de ficar independente, gente, e não tinha exército. Tanto é que Pedro I busca ajuda nos ingleses, nos mercenários ingleses, né? Pedro I vai financiar a vinda de alguns desses mercenários, alguns soldados que são muito bem pagos para isso, para que esses soldados possam ir até essas províncias aqui para abafar os conflitos e para consolidar a possibilidade da independência. E aí depois que passou, né, a fase, né, desses conflitos, depois que passa a fase do conflito, vem uma fase mais interessante para o imperador, que seria exatamente a fase de reconhecimento da independência do Brasil. Pedro I precisava necessariamente do reconhecimento de duas potências. A potência regional, diga-se de passagem, Estados Unidos, e a potência mundial, estou falando exatamente, né, da Inglaterra. Aqui vem uma discussão importante para nós. Por que os Estados Unidos vai ser a primeira nação a reconhecer a nossa independência? Lembrem-se que desde 1823, os Estados Unidos estão vivenciando uma doutrina chamada de doutrina Monroe, né? Lembrada pela frase, né? A América para os americanos. E o mais interessante disso, pessoal, é que essa doutrina, instituída nos Estados Unidos, tinha uma função. E uma das funções mais importantes da doutrina Monroe era fazer com que a América começasse a se livrar, por exemplo, dos ingleses. Quando eles diziam a América para os americanos, é para os americanos do norte.
para que eles possam ter na América como um todo um grande lugar onde eles possam fazer as suas especulações econômicas. Além da doutrina Monroe, vale lembrar que os Estados Unidos reconhecem a independência do Brasil também por questões de ordem econômica. Se dizia naquele momento que o Brasil seria um bom mercado consumidor para os Estados Unidos, que estava nesse momento, pessoal, iniciando a sua Revolução Industrial. E os ingleses, que não precisa estar falando muito, porque vocês viram que os ingleses estavam presentes na nossa história desde a chegada da família real, até mais antes. Desde 1703, com a assinatura do Tratado de Methuen, os ingleses já tinham olhos para o Brasil. Então, quando eles reconhecem a independência, é muito no sentido de quê? De mercados que passam a se abrir para os ingleses. Passados esses momentos, vamos à parte que para nós é a mais substancial nessa videoaula, que é exatamente a parte relativa à construção do Estado Nacional. Olha aqui, gente, quando eu coloquei para vocês, primeiro reinado, construção da ordem, é exatamente essa ordem aqui que a gente vai, de certa maneira, colocar para vocês. Vou circular aqui, Alisson, o que é que significa a construção do Estado Nacional? Lembrem-se, nós ficamos independentes em 1822 e agora nós precisamos criar o nosso Estado, o Estado-nação. E a primeira preocupação do imperador Pedro I foi de fazer uma Constituição. E aí ele convocou em 1823 uma Assembleia Nacional Constituinte. Vou colocar aqui, somente os termos, Assembleia Nacional Constituinte. Para que os homens fizessem a Constituição brasileira. Só que tem um dado. Quando Pedro I abriu os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, em 1823, ele disse uma frase que soou como uma senha para aqueles homens que estavam construindo a nossa primeira projeção de Constituição. Dom Pedro I diz: façais uma Constituição que seja digna da minha real aprovação. Gente, isso é uma senha que o imperador está dando e dizendo aos homens o seguinte: façam uma Constituição que eu aceite. Façam uma Constituição que seja interessante para os meus interesses como um todo. Só que, por incrível que pareça, nós temos aqui, entre outros, as duas primeiras características, fundantes desse projeto constitucional que não agradam ao imperador. O primeiro diz que o poder do imperador será limitado pelo poder legislativo. Nesse sentido, o poder do imperador não seria absolutista. E isso para Pedro I não é interessante. O projeto constitucional trazia a possibilidade do anti-absolutismo, do anti-lusitanismo, havia uma certa xenofobia. Esses homens acreditavam que o processo de criação do Estado era necessário sem a participação portuguesa, e eles proíbem, por exemplo, que os portugueses assumam determinados cargos políticos. E o terceiro, que é o voto censitário, você sabe que voto censitário é aquele que para você ter direito a ele, você precisa ter rendas, só que a renda era estranha. Para que você fosse considerado cidadão brasileiro, você teria que ter plantado, você tinha que provar no ano da eleição ter plantado 150 alqueires de mandioca, ou seja, uma imensa quantidade de terreno plantado com mandioca. E aí, de certa forma, retirava algumas pessoas do critério de cidadania. Por exemplo, se você tivesse 150 alqueires plantados com cana-de-açúcar, você não era considerado cidadão nesse momento. E aí o que é que acontece? O imperador ele não aceita o projeto constitucional, tá? E ele faz o quê? Ele fecha a Assembleia Nacional Constituinte
rasga o projeto constitucional, inclusive em um momento que foi chamado de Noite da Agonia, porque alguns dessas pessoas foram presas, tá bom? E o imperador teve uma ideia bem interessante. Ele pensou, nós não vamos colocar em prática esse projeto, que inclusive passa a ser chamado de Constituição da Mandioca, mas no Brasil, desse momento, nós vamos ter uma Constituição. A primeira Constituição brasileira é a Constituição de 1824. E olha, gente, qual é a primeira característica importante desta Constituição? É o fato dela ser outorgada, ela é imposta. Ela vai ser feita não por uma Assembleia Nacional Constituinte. Vou colocar aqui em cima, ó. Essa Constituição, ela vai ser feita, ó, por um conselho de Estado. Olha que legal para a gente pensar isso, ó. Olha que legal. Que interessante. O projeto constitucional foi feito por uma Assembleia Nacional Constituinte. Beleza? A Constituição foi feita por um conselho de Estado e a sua primeira característica é essa. Ela é imposta, ela é outorgada. Ela traz algumas características importantes. Primeiro, a possibilidade de termos instituído uma monarquia constitucional por causa da própria Constituição e pelo modelo, né, monárquico como um todo. Ela traz uma coisa aqui, ó, que é importante a gente dar uma sacada também. A divisão dos poderes, que não é aqui em 3, mas é em 4. O imperador cria o quarto poder, que é, na verdade, a faceta absolutista da Constituição. Anota isso. O poder moderador é o poder que o imperador tem de moderar os conflitos. Se ele precisar, ó, entre outras coisas, o que é que você tem para a gente traduzir? Se ele precisar tomar alguma decisão forte, alguma decisão arbitrária, alguma decisão autoritária, ele saca do poder moderador e faz isso, sem nenhum problema. Tá bom? O voto agora é censitário, mas ó, não mais por causa da mandioca, ou tendo como base a mandioca. Ele é censitário porque ele diz que para você ser cidadão, né, de paróquia, que é o primeiro tipo de cidadão, você precisa ter uma renda de 100 mil réis ano, e esse voto também é indireto. Você, cidadão, não vota no candidato a deputado, a senador, você vota em outro cidadão, o cidadão, né, de província, e este cidadão é que vota nos candidatos. Tá bom? O catolicismo torna-se oficialmente a religião do Estado brasileiro. Lógico, a Constituição dá liberdade de culto. Ela promove liberdade de culto. Ela tem uma faceta liberal neste sentido. Mas olha o que é importante a gente pensar, que o catolicismo torna-se religião oficial do Estado brasileiro e que, por exemplo, esse catolicismo ele se rege por duas características: o padroado, ou seja, o imperador passa a ser chefe da igreja no Brasil. Isso quer dizer o quê, professor? Que se o Papa mandar alguma lei para ser colocada em prática na igreja no Brasil, esta lei só será colocada em prática com o aval do imperador, com o beneplácito do imperador. O beneplácito é o direito do imperador, o direito que o imperador tem de agraciar, de dar um aval às leis que são feitas pelo Papa para serem colocadas em prática no Brasil. E eu finalizo minha aula pensando com vocês o quê? Se vocês fossem estudar a Constituição de 24, quando vocês forem estudar a Constituição de 24, diga assim, ó: esta Constituição, ela tem 3 características importantes. Tá aqui, ó, resumindo. Essa Constituição, ela é autoritária. Ela é autoritária por quê, professor? Porque, de certa forma, ela foi outorgada. Essa Constituição é centralista porque ela tem um poder que representa necessariamente a força do absolutismo no Brasil. E ela é elitista porque só é considerado
cidadão brasileiro necessariamente quem tem renda, quem tem dinheiro. E essas são as primeiras características que nós temos, né, disso que a gente vai chamar de primeiro reinado. Né? Essas características fazem o princípio do primeiro reinado. Nas próximas aulas, nós vamos continuar com o primeiro reinado a partir exatamente dessa reflexão. Alisson, o que é que essa Constituição, né, outorgada, imposta, produz para o Brasil? Algumas revoltas. E a primeira delas, a Confederação do Equador, em 1824. Galera, até a próxima, até nossos próximos assuntos. Um grande abraço.